Por que o Banco Central pediu para o Supremo Tribunal Federal levantar o sigilo de um depoimento explosivo? Essa é a pergunta que paira sobre Brasília e o mercado financeiro desde que o ministro Dias Toffoli, na noite de quinta-feira, decidiu abrir a caixa preta de um dos casos mais quentes de liquidação bancária da história recente, o imbróglio do Banco Master. Nós estamos falando de uma trama que une PF, STF, grandes banqueiros e, no centro, a credibilidade do nosso sistema regulatório, o Banco Central. E o depoimento que acaba de ser revelado, o do diretor de fiscalização do BC, Ailton Aquino, é o pivô de toda essa história. Aquino foi categórico. Ele foi à Polícia Federal e, sob juramento, negou veementemente que tenha havido qualquer tipo de interferência, pressão ou ordem política para que o Banco Master fosse liquidado. Essa negação não é um detalhe burocrático, é a essência do nosso debate hoje. Vamos direto ao ponto central do que Ailton Aquino disse à PF. Ele tentou derrubar a narrativa de que essa liquidação foi fruto de interesses escusos ou ordens vindas de cima. Que eu tenha conhecimento como diretor de fiscalização, eu não conheço e não recebi nenhuma pressão em termos de liquidar ou não liquidar de autoridades da República. Não tenho conhecimento. Todos os itens do artigo 5º, no caso em tela da liquidação, foram observados. É uma declaração forte. Autoridades da República. Ele está se referindo a presidentes de outros poderes, ministros, talvez até mesmo o próprio presidente da República, ou qualquer figura política de peso que pudesse tentar influenciar uma decisão que, na teoria, deveria ser estritamente técnica e financeira. Ao afirmar que todos os itens do artigo 5º foram observados, Aquino está blindando o processo. Ele está dizendo: o Banco Master foi liquidado porque cumpriu os critérios técnicos de liquidação, e não por um telefone que tocou em Brasília. Mas se foi tudo tão técnico, por que a Polícia Federal precisou ouvir o diretor? Por que o sigilo? E por que agora, o próprio Banco Central pediu a Toffoli que o sigilo fosse retirado? A estratégia é clara. O BC quer transparência, ou pelo menos, quer controlar a narrativa da transparência, antes que vazamentos seletivos ou especulações continuem a corroer a confiança na instituição. Eles estão apostando na força do depoimento de Aquino para fechar o caso na esfera política. Mas o depoimento de Aquino revelou outro ponto de extrema sensibilidade, que complica o cenário e levanta suspeitas sobre a cronologia dos fatos. Lembra-se da aquisição fracassada do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília? Pois bem, Aquino foi questionado sobre uma medida prudencial aplicada ao BRB. Medidas prudenciais são ações preventivas do BC para evitar crises ou proteger o sistema financeiro. Na visão de quem questiona o processo, essa medida poderia ter sido uma espécie de retaliação ou pressão indireta após o BRB desistir ou ser impedido de adquirir o Master. O diretor do BC nega qualquer conexão. Ele argumenta que a medida aplicada ao BRB ocorreu depois da negativa da aquisição. Segundo ele, a ordem dos fatos é crucial. A medida prudencial foi depois da negativa da aquisição. Então não tem nenhuma conexão, relatou o diretor. Aqui reside um nó investigativo. Se a medida prudencial fosse anterior à negativa da aquisição, a tese de pressão seria muito mais robusta. Mas ao insistir na ordem cronológica, Aquino tenta dissociar o evento do BRB da liquidação do Master. O tempo, neste caso, é a prova que o BC usa para se defender. A decisão de Toffoli de retirar o sigilo dos depoimentos é um divisor de águas. Não se trata apenas do depoimento de Aquino. Também foram divulgadas as oitivas dos banqueiros envolvidos, Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, que foi o ex-presidente do BRB. Pense nas implicações. Temos a versão do regulador, Aquino, negando a pressão política. E temos a versão dos banqueiros que estavam no olho do furacão e tinham tudo a perder com a liquidação ou a aquisição frustrada. As oitivas desses banqueiros são peças-chave para entender se a denúncia de pressão existe ou se ela é apenas uma teoria do mercado. A oitiva de Vorcaro, em particular, é aguardada com muita atenção. Ele estava na ponta do processo de liquidação. Se ele endossar a versão de Aquino, de que foi um processo puramente técnico, a controvérsia morre. Se ele apresentar contradições ou indícios de interferência, o caso escala para um nível de crise institucional. O que o caso Banco Master nos ensina sobre a política brasileira? Ele nos mostra que em um país onde grandes decisões financeiras frequentemente se cruzam com interesses políticos, a negação de pressão, por mais verdadeira que seja, nunca é suficiente para acalmar os ânimos.
O fato de que autoridades máximas do sistema financeiro precisem prestar depoimento à Polícia Federal para garantir a lisura de um processo burocrático já demonstra a gravidade da desconfiança instalada. A retirada do sigilo, a pedido do próprio BC, é um movimento arriscado. É um pedido de voto de confiança público. Eles estão dizendo: temos a verdade em mãos, e ela nos favorece. Mas agora cabe a nós e aos investigadores da PF cruzar as versões de Aquino, Vorcaro e Costa. Se a liquidação do Banco Master foi um processo técnico, o sistema funcionou. Mas se houver um fio solto, se o BRB foi penalizado indiretamente, ou se a cronologia dos fatos for contestada, essa negação de pressão pode se transformar na maior mentira política do ano. Este canal continuará acompanhando de perto a análise completa de todos os depoimentos. A história não termina aqui, ela apenas ganhou um novo e decisivo capítulo. Para não perder nenhuma atualização e entender quem está por trás das decisões que movem bilhões no Brasil, inscreva-se e ative as notificações. A verdade muitas vezes está escondida nos detalhes do sigilo. E o sigilo acaba de cair.